Olá a todos, bem-vindos de volta ao que a seção de comentários chama de Próximo PayPal e ao grupo anônimo de quem ficou preso na ação da SoFi. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o que está deixando as pessoas tão preocupadas. Vamos dar uma olhada no DCF que está disponível para todos vocês no Google Drive de graça e perceber que, talvez não seja o fim do mundo. Agora sim, SoFi se recuperou um pouco das mínimas após o relatório de resultados. Mesmo na sexta-feira, subiu mais de 3%. Então sim, no último ano ainda estamos com alta de 32,8%, mas no acumulado do ano estamos com queda de quase 40%. Estamos de volta aqui com o valor de mercado próximo de 21 bilhões. Agora, quando eles divulgaram seus números trimestrais, claro, as ações caíram. As pessoas automaticamente disseram: foi um trimestre horrível, uma empresa horrível, não dá para confiar neles, blá 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 blá. Mas eles também esqueceram do fato de que o guidance não mudou, apesar de agora eles esperarem 0 cortes de juros. Pense nisso por um segundo. Sabe de uma coisa? Não precisa pensar. Tivemos um trimestre muito forte, com crescimento de receita de 41%, o que é uma aceleração em comparação com o quarto trimestre, que teve 37% de crescimento, assim como o terceiro trimestre. Isso está sendo impulsionado por duas frentes fortes. Uma é o nosso negócio de empréstimos. Tivemos 690 milhões de dólares em receita líquida de juros. E também estamos nos beneficiando cada vez mais de fontes de receita que não dependem de juros, como taxas de intercâmbio de débito e crédito, taxas da nossa plataforma de empréstimos, taxas de corretagem e taxas de indicação. Isso representou cerca de 390 milhões de dólares, receita de alta qualidade, forte crescimento e boas margens. As ações caíram provavelmente por não aumentarmos a projeção. Então, superar as expectativas e a nossa própria projeção no primeiro trimestre, mas não aumentar a projeção para o ano todo, é uma perspectiva que está deixando as pessoas preocupadas. Nossa projeção original para o ano previa 2 cortes de juros pelo Fed. Agora não prevemos nenhum corte, mas mantivemos a projeção anual. Então, basicamente, eles estão assumindo para o negócio e o mercado em que atuam. Tivemos mais um trimestre de receita líquida ajustada recorde, EBITDA ajustado recorde, originação total de empréstimos recorde, crescimento recorde de membros e crescimento recorde de produtos. Mas claro, essa é a próxima PayPal, né? Porque está crescendo 7% ano após ano, claro. Essa é uma empresa ruim, porque só cresceu 42% ano após ano. Dito isso, as comparações ano a ano nos 2 últimos trimestres foram mais fáceis, especialmente em relação ao próximo, onde esperam crescer 30%, mas esses 30% de crescimento ano a ano vem em cima de um trimestre em que eles cresceram 42,8%. Mas ainda assim, espera-se que eles cresçam 30% ano a ano, certo? A projeção continua a mesma, 30%. Agora, se nos próximos meses realmente houver um corte na taxa de juros, isso significa que eles podem superar as próprias expectativas. Adivinha o que vai acontecer depois? A projeção aumenta, as ações sobem, mas o negócio continua operando muito bem, sempre crescendo em todos os indicadores aqui. Em alta, quase todos os indicadores. Em alta, receita de empréstimos, uma grande surpresa, crescimento de 55,4% ano a ano. Ok, ótimo. A plataforma de tecnologia é o patinho feio. Vamos ser realistas, pois mencionamos isso nas transmissões ao vivo ao longo do último ano. A tecnologia não integra mais a tese. Mas a tese, tudo mudou, especialmente quando eles passaram a buscar receitas de baixo risco, alta margem e baseadas em tarifas. Quando começamos a perceber isso, quando vimos o negócio de plataforma de empréstimos crescer, quando vimos o segmento de serviços financeiros crescer bastante, porque é aí que eles colocaram esse segmento de negócios, dissemos: ok, sabe de uma coisa? O negócio de plataforma de tecnologia não vai fazer o que achávamos que faria 2, 3 anos atrás. Tudo bem, foi nosso erro. Ok, foi um momento ruim, má execução, pode chamar do que quiser. Mas quem se importa, né? Porque nós temos o segmento de serviços financeiros que nos últimos 5 anos, mais ou menos, cresceu 1.851%. Sim, neste trimestre cresceu apenas 41,38%. Houve uma queda de um trimestre para outro. Por que isso ocorreu? O segmento caiu de um trimestre para outro porque a empresa preferiu mais empréstimos no balanço e menos volume de negócios na plataforma em relação ao quarto trimestre.
Esse é o único motivo aqui, e você percebe essa diferença, especialmente quando olha para a receita líquida de juros e a receita não proveniente de juros. A receita líquida de juros subiu, enquanto a não proveniente de juros caiu entre os trimestres. Mas esse negócio, como você pode ver claramente, digamos aqui atrás, quando vimos que voltou a ultrapassar 102 milhões de dólares a plataforma de tecnologia, estamos falando em meados de 2024 ou em 2024. Aí pensamos, ok, sabe? Na verdade é em 2024, sabe? Tudo bem. Talvez vá haver uma reaceleração. Ótimo. Mas naquela época, setembro de 2024, olha isso. Foi quando o segmento de serviços financeiros cresceu, dobrou de um ano para o outro, e quase dobrou de novo. E foi aí que dissemos, sabe de uma coisa? Se a plataforma de tecnologia não vai crescer tão rápido quanto pensávamos antes, mas de repente temos esse segmento aqui, onde as coisas estão literalmente indo na direção certa. É uma parte do negócio com alta margem. Ok, tudo bem. Se de alguma forma eles resolverem isso, ok, isso vai ser um ponto positivo para depois. Mas olha, isso aqui 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente nem pensava no negócio de plataforma de empréstimos. Ninguém imaginava que a receita de taxa seria tão importante para o negócio. Se disser que sim, está mentindo. Seguindo em frente, porque de novo, é muito importante entender a diferença entre a SoFi e a PayPal. Uma boa empresa e uma empresa que sim, ainda é muito, muito lucrativa. A PayPal também, aliás, com a PayPal, grandes mudanças acontecendo dentro da empresa, eles divulgam os resultados na próxima semana. Vai ser muito, muito interessante. Eu ainda mantenho minhas opções, mas dizer que a SoFi é a próxima PayPal, isso não faz nenhum sentido para mim. Mas tudo bem, membros. Os membros cresceram mais 34,7% ano após ano. Acho que isso não é impressionante. Bem, vem crescendo assim no último ano e meio mais ou menos. No último ano e meio, a base de membros cresceu em cerca de 34%. Isso é muito, muito impressionante. Então, o que temos aqui é novamente a mesma coisa. Reações exageradas dos investidores de varejo típicos, que gostam de comprar quando as coisas estão em alta e entram em pânico quando as coisas estão em baixa. Não todo mundo, porque eu acho que mais de 90% das pessoas que possuem sofás sabem o que tem. E com base nos comentários, muitos deles ficaram bastante felizes por terem conseguido comprar mais ações a um preço mais baixo, apesar de o guidance continuar exatamente o mesmo que nos deixou animados há 3 meses. Mesmo assim, a ação está mais barata. A ação também voltou para o patamar de um mês atrás, onde muitos de nós estavam bem felizes em acumular mais ações. Então, o que aconteceu? Você optou por opções de curto prazo, vistas como apostas, e a aposta nos resultados não deu certo? Não se preocupe, apostar em resultados trimestrais é um jogo de azar. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas a tese de longo prazo para a SoFi continua a mesma? A empresa ainda é uma ótima empresa, a empresa ainda está subvalorizada, a empresa ainda está crescendo muito rápido. E adivinha só? Eles estão crescendo muito rápido, eles estão investindo muito no negócio. Quando você começa a investir muito no negócio, o que você vê? 2 coisas. Primeiro, o crescimento acelerando nos diferentes segmentos em que eles estão investindo. Isso está acontecendo? Está acontecendo. E segundo, sim, no curto prazo, talvez o crescimento dos seus lucros esteja desacelerando um pouco. Mas nesse caso, isso é intencional. Se não víssemos aceleração do crescimento nos segmentos importantes e víssemos os lucros sob pressão, isso seria ruim. Mas como estamos vendo uma aceleração no crescimento e uma pequena suposta desaceleração da lucratividade, nem é tanto assim para se preocupar quem liga. Porque o que eles estão fazendo agora vem de uma posição de força. Estão investindo no negócio para acelerar o negócio e garantir que todo o ecossistema da SoFi seja muito melhor. E olha, a perspectiva de médio prazo ainda não mudou, o que é muito bom, porque adivinha só, o preço das ações caiu, mas a previsão de lucro por ação e receita a médio prazo segue igual. Isso significa que posso comprar a mesma empresa mais barato. Por que eu deveria reclamar? Você não deveria. Isso me leva ao DCF. E aliás, como você pode ver, o DCF foi feito em março, meados de março. O preço lá é aproximadamente o mesmo de agora, $16,56. 6 cents. Nossos cenários otimista, cenário base e pessimista eram: o otimista previa valorização de 105%, cenário base, valorização de 42,3% dólares e 57 centavos. Acho que isso é bem justo. E o cenário pessimista ainda é 11,8% abaixo de onde estamos agora. As premissas. E novamente, tudo isso está disponível para você de graça. Não preciso do seu e-mail, não preciso de nada.
Preciso que você não entre em pânico e venda as ações de uma ótima empresa só porque a ação caiu e outros estão em pânico, achando que eles estão certos. Não, olhe para o negócio, brinque com os números aqui e veja se faz sentido. É por isso que existem 3 cenários aqui. Se você quiser ser extremamente otimista, coloque seu otimismo aqui. O cenário base é, claro, baseado em primeiro lugar no guidance que eles nos deram de curto e médio prazo, que você pode ver que é 30% aqui. O cenário pessimista deve ser realista, ainda mais agora. Você pensa, ok, e se em até 3 anos as coisas não derem certo? Então é isso. E então juntamos tudo isso, até mesmo a margem EBITDA ajustada. A mesma coisa, 34% está no guidance. A gente diz que vai chegar até 35% ou no cenário otimista, 36% no pessimista, 33%. Você pode dizer que vai cair para 30%. Isso depende de você, etc, etc. Apenas os números em azul podem ser alterados. O restante não deve ser mexido, ok? Essas suposições já foram feitas. E foi assim que chegamos a esse resultado aqui. Assim chegamos aos cenários otimista, base e pessimista, baseados nesses números, que não são absurdos. E eu estou dizendo que até agora eu deveria estar em $50 agora, ou 75 ou 100, ou seja lá quanto for. Não, hoje no cenário base eu realmente acho que a SoFi deveria estar 42,3% acima de onde estamos agora. Na verdade deveria estar um pouco mais alto. Se formos para o preço ponderado pelas probabilidades, deveria estar 55,8% mais alto, baseado na minha opinião em números e suposições muito razoáveis. Claro, novamente, se a economia piorar e houver uma recessão e assim por diante, então sim, ok. Aí certifique-se de que seu cenário pessimista represente isso. E então você provavelmente terá um número diferente bem aqui. Mas agora, o que posso dizer é que estamos olhando para uma empresa incrível indo muito, muito bem. O preço das ações deveria estar mais alto. O mercado odeia a ação. Acho que é uma boa empresa, uma ação quebrada. Já vimos isso antes, quando era negociada por 4 a 10 dólares por muito tempo. E então, de repente, puf, o mercado percebeu, na verdade não é só um banco, ela tem um banco. Ela faz empréstimos, mas está crescendo muito, muito rápido, esse é o ponto. As pessoas dizem, só empresa de tecnologia recebe múltiplo de tech. Mas não, você ganha um múltiplo alto ao crescer rápido e aumentar a lucratividade. Suas margens estão aumentando. É aí que você recebe um múltiplo mais alto. Você não recebe um múltiplo alto só porque é uma empresa de tecnologia. Não é assim que funciona. Então sim, ok, a plataforma de tecnologia, que foi renomeada para outra coisa, não me importa o nome que deem a ela, desde que a gente veja, como eles dizem, uma reaceleração nesse negócio. Ok, tudo bem. Nesse segmento, fico mais em cima do muro, sabe? Primeiro me mostre e aí eu confio em você na plataforma tecnológica. Mas todo o restante do negócio está funcionando a todo vapor. E eu, como acionista de longo prazo, digo, muito obrigado. Vou comprar suas ações baratas, ficar com sua ótima empresa e te encontrar quando ela passar de 30 dólares, seja lá quando isso for. O que para alguns não basta. Mas um retorno de 2 vezes ainda é um retorno de 2 vezes. E para finalizar, se olharmos os gráficos agora, o que podemos ver é, bem, não muita coisa. O RSI está bem baixo. Existe esse gap de resultados aqui. Se ampliarmos, vemos que estamos fazendo fundos mais altos, pois no final de março estávamos em 15 dólares, agora parece que o fundo foi 15,6. Se dermos um zoom para fora, vamos mostrar o gráfico semanal para quem gosta disso. Você pode ver que, ok, talvez a resistência anterior agora vá servir como um tipo de fundo em torno de 16, 16,5. Se a gente quiser fechar a semana acima da média móvel de 100 dias, vai ter que fechar em 16,8. Mas isso importa para mim? Honestamente, não muito. Então, no geral, é isso para mim. No episódio de hoje, de A SoFi é o próximo PayPal, de Bag Holder Anonymous, como você quiser chamar. Ainda acredito que essa empresa é incrível. Quem tiver paciência e quem gosta de pegar empresas baratas que ainda executam muito, muito bem, eu acho que vai ser muito bem recompensado no futuro. E quem não gosta, venda, aperte o botão de vender, siga em frente para outra coisa. É muito simples. Enfim, dito isso, espero que todos vocês tenham um ótimo restante de dia e um excelente final de semana. Tchau, tchau!